rebaixados, então eles perceberam que se ferraram. Trabalhei por 9 anos em uma empresa bem conhecida fornecedora de vários produtos em todo o mundo, não vou citar o nome, mas era uma divisão dessa empresa em que trabalhei. Comecei nesta empresa como técnico iniciante, fiz meu trabalho bem e fui promovido, após 6 anos, para o grupo de suporte nacional, onde também me destaquei. Era bem remunerado e com um bom aumento salarial, além de horários ótimos. Depois de 1 ano na nova posição, fui promovido a uma posição de cooperador, que dividi com outro amigo e colega de trabalho, com quem ainda almoço e converso com frequência. Fui treinado no software interno que fazia o despacho de técnicos, desenvolvido internamente, que usava códigos para áreas e estados, muito complexo, mas que funcionava para ele. No entanto, não havia documentação alguma, nenhum manual, nada. O cara que tinha a posição antes de mim estava deixando a empresa por uma oferta melhor, então ele levou 1 mês para me treinar no software. E eu anotei todos os códigos para todas as áreas, apenas para ter certeza de que não cometeria nenhum erro, já que não havia manual ou instruções. Ele deixa a empresa. 1 ano depois, o desenvolvedor deste software morre de câncer, então agora ninguém além de mim sabe como usar esse software. E tirar férias era raro devido a esse problema. Eu pedi constantemente que alguém fosse treinado para fazer este trabalho enquanto eu estava de férias, mas sempre negavam, até que chegou ao ponto em que eu só poderia tirar 2 dias de férias de cada vez, e meu casamento estava chegando em 8 meses, e teríamos uma lua de mel de 1 mês. Meus pedidos de substituição para serem treinados foram negados todas as vezes. Quando meu cooperador e eu assumimos este novo departamento, ele estava em frangalhos, nosso tempo médio para reparos estava em torno de 8 dias, o que irritava muitos clientes devido a essas máquinas serem usadas constantemente durante o horário de trabalho. Fizemos uma tempestade de ideias e encontramos soluções para corrigir isso e reduzir drasticamente os tempos de inatividade. O problema é que isso colocou uma pressão extrema na logística para enviar peças durante a noite para os técnicos em campo. O gerente de logística estava ok com isso e, em seguida, contratou pessoas suficientes para assumir essa carga, e estava funcionando muito bem. Isso acabou sendo ótimo. Reduzimos nosso tempo de inatividade de 8 dias para uma média de 2 dias. Os clientes comentaram constantemente sobre o quanto nosso serviço melhorou e como estavam definitivamente felizes com o andamento dos reparos. Então, a partir deste ponto, as coisas começaram a piorar. Meu gerente estava procurando subir na hierarquia e precisava contratar alguém para ocupar seu cargo. Eu e meu colega de trabalho aplicamos para a posição, já que sabíamos como gerenciar essa divisão e achamos que poderíamos fazer um ótimo trabalho. Ambos fomos ignorados em favor do amigo do gerente, que não tinha nenhuma experiência nesta divisão e era na verdade um comprador de logística, sem qualquer ideia de como gerenciar nosso departamento ou qualquer experiência técnica. Ele, é claro, conseguiu o cargo e imediatamente quis mudar a maneira como fazíamos as coisas e reduzir o estresse no grupo de logística. Eu e meu colega de trabalho imediatamente nos opusemos às mudanças dele com preconceito e vigor, mas isso caiu em ouvidos surdos. Quando ele nos pediu para implementar as mudanças, eu e meu colega de trabalho recusamos. Por semanas, discutimos com um amigo do gerente, que agora era nosso gerente, e ele ficava irritado e lutava continuamente conosco para fazer as mudanças, mas nós continuávamos a recusar. Eu enviei um e-mail para o gerente dele e expliquei a situação e apontei que isso aumentaria os reparos e deixaria nossos clientes muito infelizes. Nesse momento, crescemos a base de nossos clientes 20 vezes e nossa taxa de satisfação em todas as nossas avaliações estava acima de 90%, mas esses e-mails e tudo que eu e meu colega de trabalho explicamos foram ignorados. Nesse ponto, o amigo do gerente sentia que eu era o instigador da desobediência e, naquela semana, fui convocado para uma sala de conferência com o RH, o amigo do gerente e o gerente dele. Eles me informaram que eu seria rebaixado de operador para despachante devido à minha incapacidade de ser um jogador de equipe e por confrontar meu gerente, etc. Eu disse, tudo bem para mim, significava menos trabalho e mesmo salário, então estou ok com isso. Agora,
Com este trabalho, havia certas funções do trabalho que você poderia e não poderia fazer. Os despachantes só podiam despachar chamadas para técnicos e não atribuir suas próprias chamadas, que era o meu trabalho anterior. Meu colega de trabalho, na época, era responsável pelas escalas e integrações de técnicos e não conhecia o sistema que eu usava para despachar essas chamadas. Então eles me chamam de volta para a sala de conferência e me pedem para treinar um substituto, mas é claro que eu recuso. O dia termina e eu vou para casa. Na manhã seguinte eu apareço no trabalho pontualmente e eles me chamam de volta novamente, oferecendo meu cargo de volta e pedindo para eu começar a despachar chamadas o mais rápido possível, mas é claro que eu recuso a promoção, apontando pontos-chave que eles levantaram durante a minha reunião de demissão sobre o porquê deles me demitirem. E por causa desses pontos, eu senti que tinha que superá-los para ser capaz de aceitar a promoção e seria um ótimo momento para me concentrar nas minhas habilidades que eles destacaram. Eles estavam perplexos e claramente frustrados. Eles ficam chateados e me dizem que estou mantendo a empresa como refém e que terão que me levar ao tribunal. Neste ponto, de acordo com meu contrato, agora tenho direito a um advogado e eles têm que pagar. Alguns dias passam. E, é claro, nenhuma chamada é despachada. Agora eles estão contando com e-mails e telefonemas para despachar chamadas e pedidos de peças e é um pandemônio total. Está adicionando muito mais tempo a cada chamada e pedido de peças. Todo o sistema está desmoronando. Finalmente, sou contatado por um advogado que me diz que ele vai me representar e que está sendo pago pela empresa para a qual trabalho, mas que ele trabalha para mim. Ponto final. Que ele não pode falar com ele sem o meu conhecimento. Ele não pode fazer nada contra meus próprios interesses e que ele está sendo pago por eles, mas trabalha para mim. Ele continua dizendo que eles não podem me forçar a aceitar uma promoção e eles não podem me demitir se eu cumprir minhas obrigações do contrato de trabalho, o que era bastante fácil, basicamente, só aparecer na hora certa, fazer as pausas e sair no horário especificado. Então eu faço isso. Isso continua por um mês quando eles finalmente estão chegando ao ponto de ruptura. Os reparos estão levando mais de 2 semanas e os clientes estão cancelando seus contratos de reparo devido a problemas de serviço. Eles decidem me rebaixar novamente para a logística. Agora o gerente de logística é um bom amigo e ele acha que isso é retaliação por todos esses problemas. Então ele só me diz para pegar uma mesa no canto e fazer o que eu quisesse. Ele não ia me punir por sua estupidez. Vamos para o tribunal, eles apresentam seu caso, e meu advogado apresenta o meu. Depois de 2 dias o juiz decide a meu favor e diz que uma empresa não pode me forçar a fazer um trabalho que eu não desejo e isso seria considerado escravidão. Eles pressionam o juiz para que eu entregue as informações para executar o software que gerencia sua divisão. O juiz me perguntou se eu tinha isso escrito. Neste ponto eu não tinha, eu joguei fora então eu respondi honestamente ao juiz. Embora eu tenha dito, eu me lembro como usar o software e todos os códigos para despachar, já que eu fiz isso por anos, se tornou como um segundo instinto. O juiz me perguntou se eu estaria disposto a escrever as instruções, e eu educadamente disse não. O juiz disse ok. Isso é tudo então. No dia seguinte, ao voltar para o trabalho, decidi procurar outro emprego. Depois de cerca de 1 mês, encontrei uma nova posição em outra empresa ganhando cerca de 10% a mais e com melhores opções, e concordaram em me dar 1 mês de folga com salário para minha lua de mel. Então, escrevi uma carta de demissão e a enviei para meu gerente, seu gerente, a equipe sênior da divisão e também o CEO da empresa, explicando tudo o que aconteceu e por que estava deixando a empresa, e desejei-lhes o melhor. Naquele sexta-feira, empacotei minhas coisas pessoais e saí. 2 semanas depois, recebi uma ligação do CEO da empresa se desculpando pelo que aconteceu e que todas essas informações acabaram de vir à tona, e que as pessoas envolvidas foram demitidas, o amigo do gerente, o gerente e o superior dele, o que foi doce aos meus ouvidos. Eles ofereceram meu emprego de volta, mas eu educadamente recusei. Algumas semanas depois que o amigo do gerente foi demitido, meu bom amigo e colega de trabalho me contou que ele morreu de overdose de drogas, o que é triste e completamente injusto, não importa o quanto eu o odiasse. A divisão que eu gerenciava foi fundida com outra 1 ano depois, pois não conseguiu se recuperar.
30% das pessoas que trabalhavam para aquela divisão foram demitidas ou transferidas para outras divisões. Meu colega de trabalho ainda está trabalhando para a mesma empresa, embora ele tenha dito que, após todo esse problema, nunca se recuperou e nunca mais foi o mesmo, e que piorou drasticamente. Ele vai se aposentar este ano. Resumindo, gerenciando divisões, despachando, sendo o único que conhece o software sem substitutos ou manuais, gerente me rebaixa porque eu não faria as coisas do jeito dele que afetariam negativamente nossos clientes. Vou para a corte e ganho. Gerente morre de overdose depois de ser demitido. E aí pessoal, o que vocês acharam desse relato? Deixem nos comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Até o próximo vídeo.